Salve, salve, internautas do BNews, começando mais um programa Pauta Livre no site que mais cresce na Bahia. E hoje vamos falar de um assunto que interessa a todos, falar de emprego. Pois é, final de ano chegando, as vagas temporárias começam a ser preenchidas e para falar sobre isso, falar também sobre outros assuntos, tem vagas temporárias também para a autoestação, o verão já batendo na porta. Estou aqui com o coordenador do Cine Bahia, Marcelo Gavião. Marcelo, seja bem-vindo ao BNews. Obrigado pelo convite, é uma satisfação poder participar aqui. Eu que sou, assim, telespectador ativo do programa aqui, é uma satisfação poder receber o convite e discutir aqui essa pauta tão importante que é a geração de emprego e renda. Pois é, né? O Cine Bahia que está aí já há muito tempo. Quanto tempo já de Cine? O Cine Bahia tem bastante tempo já. A gente está agora, só nessa fase nossa do convênio agora, a gente está indo para praticamente 12 anos dessa remontagem que foi constituído aqui na Bahia. Mas o processo de intermediação de mão de obras via convênio, que dá o nome, dá origem ao Cine Bahia, ele é mais antigo. Pois é, né? Você que está nos assistindo aí, com certeza, ou já foi no Cine, ou conhece alguém que já foi, que conseguiu também, né, se ingressar no mercado de trabalho aí, através, né, das portas aí do Cine Bahia. Como eu falei no início, Marcelo, o final de ano já está chegando, na verdade já estamos, né, nesse período de final de ano. Esse ano, você estava me contando aqui nos bastidores que foram cerca de 4.000 vagas, né, disponibilizadas apenas para este período. Vai chegando agora no mês de novembro, obviamente, a maior parte dessas vagas já foi preenchida, né, mas a gente pode ter, ocorreu, na verdade, um aumento relacionado ao ano passado? O Brasil ele passa por uma crise econômica e financeira grande, a gente vai acompanhando aí, as dificuldades são enormes. Mesmo com essa dificuldade, a Bahia tem revelado assim elementos positivos na capacidade de poder enfrentar a crise. A Bahia ela é, nesse momento, a líder de geração de empregos no Nordeste e sexto colocado no Brasil. Dos 9 primeiros meses do ano, a Bahia só teve números negativos em um mês, que foi no mês de julho, que a gente registrou um número negativo ali de menos 2.300 postos de trabalho. O acumulado nosso nesse período é de 38 mil postos de trabalho positivos, o que coloca a Bahia em sexto lugar no Brasil, atrás do estado de Goiás, que tem um número de 40 mil postos de trabalho positivo, e quem lidera é o estado de São Paulo, com 250 mil postos de trabalho gerados nesse mesmo período. Então a gente tem buscado ter iniciativas para poder driblar a crise, apresentar alternativa para os trabalhadores. E as vagas temporárias, elas são uma oportunidade. Como a gente teve mais contratações do que demissões nesse período, a expectativa nossa era de que agora no final de ano o comércio tivesse uma crescida. E os lojistas, eles trabalham com uma expectativa de um crescimento de 10% nas vendas, relacionados ao mesmo período do ano passado. Se eu tenho uma possibilidade de crescer as vendas, eu preciso contratar mais trabalhadores. Eu preciso contratar mais vendedor, repositor de mercadoria, caixa, gente para poder organizar e atender toda aquela clientela ali. E nós, atentos a essa possibilidade, colocamos nossa equipe de captação de vagas na rua para poder levantar mais oportunidade para os trabalhadores, o que deu certo. Nós trabalhamos com uma expectativa de 4.000 vagas, essa expectativa se confirmou e a gente está assim, muito feliz de ter feito um processo grande de intermediação agora para essas festas de final de ano. Pois é, né? Mas, como eu falei, né, a maior parte dessas vagas já foi preenchida, né? Qual o segmento, Marcelo, que mais contrata? É o comércio, de fato, né, nesse final do ano? É o comércio. Quando a gente fala de vagas temporárias para o final de ano, é importante as pessoas ficarem atentas a isso. Não adianta querer ir atrás da vaga no final do mês de novembro, porque o lojista, ele começa a contratar, ele procura o Cine Bahia, geralmente no mês de setembro, iníciozinho do mês de setembro, para poder fazer ali todo o processo de cadastramento, análise de perfil, entrevista com os trabalhadores, para poder fazer efetivamente a contratação. Então é importante fazer todo esse processo antes de tudo isso aqui. Nesse período de final de ano agora, quem mais contrata são as lojas. Então o volume de vendas é grande, os shoppings contratam bastante gente e o volume é muito grande. Assim como as vagas temporárias do verão, elas têm uma concentração maior nos bares e restaurantes e hotéis. Então, você pega uma cidade como Salvador, que tem um apelo turístico muito grande aqui. Então, essa turma contrata bastante. E a expectativa nossa é agora começar a trabalhar, intensificar, na verdade, o trabalho na captação dessas vagas para o verão. Pois é, então você aí que não conseguiu, né, uma vaga aí temporária agora no final do ano,
né? Então aí tem mais uma oportunidade aí chegando, né? O verão já batendo na porta, como eu já falei, né? Tem Salvador começa a receber, né, turistas, né? Na verdade recebe o ano todo, mas nesse período, né, se intensifica, né, a chegada de visitantes à nossa cidade. Então aí fica essa dica para você aí que ainda não está trabalhando ou que já trabalhou, está desempregado há pouco tempo, né, procurar o serviço do Cine Bahia, tem mais essa oportunidade aí para essas vagas temporárias durante o verão. Dessas vagas, Marcelo, o Cine tem algum dado de quantas pessoas, de quantos funcionários em média costumam às vezes ser contratados, ser efetivados, na verdade, nessas empresas? A gente sempre, você até pega assim, ó, tem uma, quando o lojista ele cadastra uma vaga no Cine Bahia, ele cadastra porque ele tem, em um período específico ali, uma expectativa de crescimento do atendimento e uma projeção de aumento das vendas dele. É, quando termina aquele período, ele faz uma análise da equipe que ele tem. Então, se ele tiver expectativa de crescimento da economia e de manutenção das vendas, ele vai manter a equipe dele. É importante as pessoas, na medida em que elas têm a oportunidade de trabalhar nessas vagas temporárias, elas buscarem se empenhar, se dedicar, conquistar ali o seu espaço, conquistar a confiança do empregador, se colocar na condição de pessoa que é útil para o projeto da empresa, da loja, daquele empreendimento que ele está trabalhando. É comum a gente reconhecer assim, casos de pessoas que são efetivadas. Então, você vai fazer uma pesquisa hoje nas lojas aqui de Salvador, uma parcela significativa das pessoas elas foram contratadas de modo temporário e elas foram efetivadas ali, porque o empresário ele quer ficar com os melhores profissionais, ele quer ficar com o melhor vendedor, ele quer ficar com o melhor balconista. Às vezes, até um processo de renovação é interessante para ele. Então, às vezes ele tem um funcionário que está ali trabalhando 3, 4, 5 anos, mas que já não tem mais o mesmo empenho, já não tem mais a mesma dedicação, e aquela pessoa nova que acabou de chegar ali, chegou com mais empolgação, com mais determinação. Então, é fundamental. Eu sempre torço para que a vaga temporária vire na vida da pessoa uma vaga permanente de emprego, que é por isso que todo trabalhador luta, que todo trabalhador batalha. Então, ele quer transformar, ele quer ter uma condição de um emprego permanente, não apenas de um emprego temporário. Pois é, né? E para isso, né, para você conseguir, quem sabe, se efetivar nessa empresa, né, a qual você está trabalhando inicialmente temporariamente, né, mas como você falou, né, essa vaga pode se tornar permanente, né, na vida daquele candidato, na vida daquele trabalhador. E surgem, Marcelo, aquelas famosas dúvidas, né, e dicas, assim. Queria que você falasse aqui com os nossos internautas, nossos telespectadores, aquelas famosas dicas de como fazer uma boa entrevista, da composição do currículo, que isso é muito importante, né, de saber fazer um bom currículo, e também na hora da seleção, né, que muitos temem, né, acho que na verdade todo mundo, né, tem aquele medo, aquele receio, né, de chegar no processo seletivo, né, aquelas dicas infalíveis aí de como se dar bem numa entrevista. Olha, é fundamental o seguinte, quando você consegue a carta para poder fazer uma entrevista, para se apresentar ali para o empregador, é fundamental que você, assim, entenda o emprego para o qual você está sendo ali colocado, está sendo projetado. Então, você precisa o seguinte, ter uma boa postura, você precisa responder de maneira clara e de maneira objetiva às indagações e os questionamentos feitos. Você não pode cometer o erro de ficar falando observações negativas de experiências passadas do seu emprego. Por exemplo, assim, ó, dificilmente alguém vai querer contratar alguém que passa uma parte do tempo falando mal de quem empregou ela no passado. Ela quer conhecer as suas virtudes, a sua capacidade, o seu potencial de poder se dedicar ali. É importante você entender, se você vai trabalhar, por exemplo, tem uma rede de lojas aqui de Salvador, eu não vou citar o nome delas para poder não fazer nenhum merchan dela, mas que é o seguinte, ela trabalha com um tipo de produto juvenil, tá? Ela trabalha com venda de óculos, de relógio, de produtos assim, de uma pegada mais jovem. Quando você vai nessa loja, você vai observar o seguinte, quase todos os vendedores, eles têm um estilo assim mais despojado. Então, eles têm uma tatuagem bacana à mostra, eles têm um corte de cabelo mais legal, assim, mais moderno. Então, aquela loja, ela busca aquele cliente e ela faz do seu vendedor um espelho, assim, da mostra da mercadoria que ela tem. Se é para trabalhar naquela loja ali, pô, não tem problema, você pode ir lá o seguinte, com a sua tatuagem, com o seu corte de cabelo daquele ou daquele jeito, com a sua barba daquele ou daquele jeito. Agora é o seguinte, se você vai buscar um trabalho num ambiente mais formal, é importante que na entrevista de emprego você mostre que você tem condição de se portar de maneira mais formal.
Você não está indo numa festa, você não está indo numa balada. Então é importante o seguinte, você está bem vestido, é importante você utilizar o seguinte, na capacidade da comunicação ali, utilizar o português de maneira clara, correta, evitando as gírias das conversas nossas com os amigos ou da informalidade. Então ser formal na tratativa ali das coisas, para que a gente consiga atender. Na montagem dos currículos, que é algo que a gente observa muito. O Cine Bahia ela tem uma estrutura permanente de orientação para o trabalho. O que é que a gente faz? A gente pega o trabalhador e dá dicas ao trabalhador de como se portar numa entrevista, o que falar, o que não, o que evitar falar, abordar de assuntos ali, evitar demonstrar intimidade com quem está lhe entrevistando. Quem está lhe entrevistando não é o seu amigo, ele está te analisando o tempo inteiro. Então é importante você o seguinte, manter ali uma postura adequada, correta, para poder fazer as coisas. E a gente ensina também a montar um currículo, porque às vezes o primeiro contato com esse candidato é um currículo, seja de modo impresso ou seja de modo digital. Aí, às vezes, a gente vai ver lá o seguinte, a pessoa faz o currículo, bacana. Só que na hora de botar o e-mail de contato, ela bota lá o seguinte, gostosãodabahia.com. Olha, não tem departamento de recursos humanos que vai considerar séria uma pessoa cujo e-mail é gostosãodabahia.com. Isso aqui para arrumar namorada ou para poder se comunicar com os amigos é legal. Para poder conseguir emprego não é, gente, não é legal. Então é importante você ficar atento a esse tipo de situação, para que você possa o seguinte, mostrar para aquele empregador que você tem condição de poder assumir aquela vaga e se dedicar e apresentar resultados para a empresa. O que eles querem é resultados. Uma outra dúvida, ainda falando de currículo, Marcelo, em relação à foto, é essencial foto no currículo? Só se a empresa pedir? Como é que está hoje isso, né? Muito se fala, tem essas dúvidas, né? Muitas pessoas ainda têm essas dúvidas, né? Colocar ou não colocar foto em currículo? Olha, não é essencial e não é recomendado que se bote fotos no currículo. No caso do sistema público de empregos, a gente inclusive tem assim um cuidado ainda maior. O sistema público de emprego, quando ele faz a seleção, ele busca enfrentar preconceitos e discriminações que existem na sociedade. Então a gente sabe que de maneira equivocada e de maneira até criminosa, algumas empresas elas praticam preconceitos na hora de contratar. Então é o seguinte, na hora de contratar, ela quer contratar o homem branco, hétero, então com esse padrão aqui, com esse perfil. Então, às vezes evita contratar a mulher. Então, o sistema público de emprego, se você cadastrou uma vaga, eu vou lhe mandar 3 pessoas, para cada vaga que você me disponibilizou, eu vou lhe mandar 3 pessoas dentro daquele perfil. Sim. Com a experiência, com a possibilidade que você me pediu ali, mas dentro daquele perfil. Eu não vou observar se ela é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, não sei o quê, para a empresa poder fazer a análise. No currículo, a gente orienta que você coloque o que você tem de conteúdo e na entrevista, aí você tem a possibilidade de poder falar, de poder se apresentar e de poder discorrer para o entrevistador e demonstrar para ele que você tem a capacidade, que você tem a condição de poder assumir aquela função. Então é importante fazer ali. E é importante também, na preparação do currículo, ficar atento para colocar ali, para descrever sobre as experiências que você tem. Quando a empresa fala o seguinte, olha, eu quero um funcionário com 6 meses de experiência, você tem modo de comprovar a experiência, modos diferentes de comprovar a experiência. Você pode comprovar a experiência a partir da carteira de trabalho, que é o mais assertivo. Então, se eu tenho uma carteira de trabalho assinada dentro daquele período, comprovando que eu tenho experiência naquela função, perfeito. Mas eu tenho, no sistema público de emprego, outros modos de comprovar a experiência. Então, um atestado, eu posso comprovar a experiência. Um contrato de trabalho, eu posso comprovar a experiência. Isso a gente faz toda esses dados, eles ficam todos em um espaço específico lá, onde a gente faz o registro da experiência desse profissional. Por isso que é importante, às vezes a pessoa fez um cadastro no Cine Bahia, mas já tem alguns anos. De lá para cá, ela exerceu algumas atividades. Vai na unidade, faz a atualização do seu cadastro. Aquela atualização vai te ampliar as possibilidades de poder acessar as vagas que surgem dentro do sistema público de emprego. Pois é, quem sabe tem uma vaga lá lhe esperando, é só ir lá atualizar seus dados. O BNews, né, o programa Pauta Livre, recebendo hoje o coordenador do sistema Cine Bahia, Marcelo Gavião, falando aí das vagas temporárias, final de ano, verão, e também dando dicas preciosas para você ainda que está disponível aí para o mercado de trabalho. Você falou, Marcelo, desse enfrentamento, né, à discriminação, e o Cine desenvolve programas muito importantes. Antes disso, você falou ontem o IBGE, né, divulgou, né, uma pesquisa, né, e falando, né, que pretos e pardos que compõem a população negra do país
são a maioria entre trabalhadores desocupados, né, ainda, né, 64,2%, né, segundo informativo divulgado aí pelo IBGE. A informalidade também atinge mais esse contingente, né, enquanto 34% de pessoas brancas se encontram em condições informais de trabalho, a informalidade atinge 47% de pretos e pardos. Né, ainda há essa desigualdade ainda, né, em relação ao emprego. E você falou desses enfrentamentos aí, né, disponibilizados pelo Cine Bahia, né, e vocês fazem ações, né, inclusive ações para o público LGBT, vocês fazem, inclusive recentemente, né, vocês fizeram uma ação, né, relacionada, direcionada a esse perfil de trabalhador, não é isso? Logo que eu assumi a Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho, que coordena, que faz a gestão do Cine Bahia, eu pedi para levantar muitas informações e muitos dados sobre o sistema público de empregos aqui na Bahia. Eu queria entender o seguinte, como que era o Cine, quem que ele atendia, qual que era o público que ele atendia e o que ele não estava atendendo. Quando eu pedi para levantar informação, a primeira informação que me chegou foi o seguinte, olha, a sociedade baiana ela tem uma composição de 52% de mulheres e 48% de homens, mas o banco de dados de trabalhadores e trabalhadoras cadastrados no Cine Bahia tinha 54% de homens e 46% de mulheres. Aí me chamou a atenção, falei, isso aqui é um problema, porque eu tenho mais do que uma inversão, é uma distorção do que existe na nossa sociedade hoje. Quando eu fui apurar o número de trabalhadores que o Cine Bahia de fato coloca no mercado de trabalho, eu fiquei mais assustado com o número. O número me mostrava o seguinte, eu tinha 62% de homens e 38% de mulheres. Então, eu tinha uma distância de 22% entre homens e mulheres. Então, eu tinha um sistema público de empregos que não estava ajudando a combater a desigualdade, estava consolidando a desigualdade e a distância entre homens e mulheres. O que é que nós fizemos? A gente tomou assim, algumas iniciativas. Uma delas foi a abertura da primeira unidade do Cine de atendimento exclusivo de mulheres. O que é que eu queria com isso? Desmistificar uma ideia que está consolidada numa parcela da nossa população de que o Cine atende homens, de que as mulheres não conseguem ser intermediadas ao se dirigir ao sistema público de empregos. Aí nós montamos uma unidade para atendimento exclusivo de mulheres e temos pensado políticas para poder incentivar as mulheres a se dirigir ao Cine Bahia. Uma pesquisa recente mostrou que uma parcela significativa das mulheres, elas perdem o emprego. Mais de 50% delas, elas perdem o emprego nos 2 primeiros anos pós-maternidade. É um drama, é um drama. Então, você ser mãe lhe condena quase que ao desemprego. O que é que a gente pegou? A gente pegou o seguinte, na unidade do Cine Bahia Central, a gente instituiu uma política que mulheres mães de filhos até 5 anos de idade, elas chegam com a certidão de nascimento do filho e elas são atendidas de modo prioritário na unidade do Cine, para poder gerar estímulo. Sim. O que é que eu quero com isso? Primeira coisa, eu quero melhorar o número de mulheres cadastradas no Cine Bahia. Eu quero pelo menos chegar ao final de dezembro agora, tendo 50% de mulheres e 50% de homens. Se eu tenho mais mulheres cadastradas, eu vou conseguir encaminhar mais mulheres. Se eu encaminho mais mulheres, eu vou conseguir colocar mais mulheres e eu vou conseguindo ajustar os números, trazer esses números para mais perto da realidade daqui da sociedade nossa baiana. Então, são políticas assim afirmativas que a gente tem buscado fazer dentro do Cine Bahia. Isso acontece com as mulheres, isso acontece com o público LGBT. A gente colocou agora curso de qualificação específico para atender o público LGBT. Por que a gente fez isso? Em um seminário que nós fizemos, nós detectamos o seguinte, olha, esse público aqui é um público que tem, na grande maioria das vezes, a possibilidade do emprego, da renda constituída, garantida a partir da comercialização do seu corpo. Eu não quero entrar num debate sobre se isso é bom, se é ruim, se é legal, não é esse o debate que eu quero fazer, não. Não pode ser essa a alternativa de geração de renda. Então, a população LGBT, ela tem que ter condição e tem que ser qualificada para poder fazer parte do processo produtivo do Estado da Bahia e do Brasil. É uma força de trabalho que precisa ser aproveitada em todas as áreas. E a gente assumiu o compromisso de poder qualificar. Aí nós fizemos um curso de qualificação, qualificamos 40 pessoas logo no início e fizemos algumas ações do Cine para intermediação do público LGBT de maneira assim muito particular. E temos buscado fazer ações afirmativas também com relação à população negra aqui no estado da Bahia. Agora, nesse mês de novembro,
que é o mês que acontece o 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra, a gente tem feito debates em todas as unidades do Cine Bahia com os trabalhadores e temos feito uma articulação, um movimento de conscientização e sensibilização junto aos empregadores para poder o seguinte, olha, é importante acabar com a discriminação no ambiente de trabalho. Em um debate um dia desse com alguém, com um especialista da área, o especialista me trouxe números e falou o seguinte, não, porque no mercado de trabalho na Bahia, a média de ocupação, ela reflete a média da sociedade. Aí eu levantei outros números para ele, falei, bom, se é para debater números, vamos debater números e eu gosto muito, muito de números. Vamos debater o seguinte, como é que está a presença do negro nos cargos de gerência e de chefia das empresas? Como é que está, qual que é a média salarial do negro e a média salarial do não negro na sociedade soteropolitana? Ô, gente, o desemprego tem cor, a baixa renda tem cor, a desigualdade tem cor aqui, e eu não posso fingir que isso não existe. Eu não posso justificar esses setores, esses segmentos, eles não são minoria, não. Esses segmentos que são maioria na sociedade, eles ficarem fora do mercado de trabalho e eu dizendo que o problema é a crise, que o problema é o desemprego. Enquanto eu não tiver geração de emprego em larga escala para resolver os problemas de todo mundo, eu tenho que ter a capacidade de pensar políticas focalizadas, políticas específicas, para poder dar conta dos problemas, das demandas dessa população nossa aqui no estado da Bahia. E nós temos buscado fazer isso assim de maneira muito persistente lá. E temos buscado, assim, colher bons resultados. É isso aí, né? São ações como essas aí desenvolvida aí pelo Cine, né, que ajuda a combater nesse triste dado, né, que foi divulgado aqui pelo IBGE. Em contrapartida, né, nessa mesma pesquisa, eles divulgaram também que pela primeira vez os negros ocupam a maior parte dos estudantes em universidades públicas, né? Esse é um dado muito positivo. Pois E é. isso aqui é o seguinte, sabe aquela iniciativa que você toma agora, mas que o resultado ela vem em médio prazo? É isso que a gente está colhendo aqui. Sabe o que é isso aí? Isso aqui é fruto do ProUni, que colocou na universidade o filho do trabalhador. Isso aqui é fruto da política de reserva de vagas nas universidades, que possibilitou a reserva de vagas para negros nas universidades. Nós estamos colhendo isso agora. Isso é fruto do Enem. Gente, é o seguinte, ó, nós lutamos para fazer com que o sistema de ingresso na universidade não fosse mais o vestibular. O vestibular, ele era um sistema excludente. Ele era um sistema que dificultava o acesso ao mercado de trabalho. E a gente tem feito assim um investimento grande para poder garantir com que colher esses frutos dessa expansão e da democratização do acesso ao ensino superior. É isso aí. Marcelo, antes da gente encerrar, queria só que você frisasse aí, além da unidade central do Cine ali, que todo mundo conhece, ali na região, ali na Avenida SEMI, na região ali conhecida como Iguatemi, o Cine atende também nos sistemas de saques, não é isso? Exatamente. Aqui no caso de Salvador, a gente tem a unidade do Cine no saque de Periperi, no saque do comércio, que fica no Instituto do Cacau, onde inclusive tem também a unidade do Cine Bahia Mulher. A gente tem no Shopping Bela Vista, tem na Liberdade, tem em Pernambués, tem no Shopping Paralela, tem no Shopping Barra. Então, é uma rede, tem em Cajazeiras, no saque lá, no interior do estado. É uma rede com 126 unidades fixas e uma unidade móvel. Então, é uma rede que está assim, bem capilarizada pelo estado da Bahia para poder atender os trabalhadores, dar essa condição de diminuir a distância. Eu sempre digo o seguinte, qual que é o papel do Cine? O papel do Cine é diminuir a distância entre o trabalhador que busca o emprego e o empregador que está buscando aquela mão de obra para poder atender a sua demanda ali. É isso aí. Lembrando que as pessoas podem de casa mesmo acessar, né, as vagas, ver as vagas ali disponíveis, inclusive os veículos de comunicação também ajudam nessa divulgação, inclusive a gente aqui do BNews também divulga com frequência as vagas disponibilizadas pelo Cine. Então é só as pessoas entrarem lá no sistema, fazer o cadastro, né, isso, e quando tiver alguma vaga, né, que esteja dentro do perfil dela, ela vai até o Cine, né, isso. E possivelmente pode sair de lá com uma carta de encaminhamento, ou não, se não sair, o importante é não perder as esperanças. E é tentar. Você sabe que toda vez que a gente vai debater emprego, as pessoas falam muito do número de desempregados. A porcentagem é muito grande, e é verdade. Você pega aqui, mesmo a gente está tendo um ano bom na Bahia de geração de emprego, mas mesmo assim, o número de desempregados é muito grande. E isso preocupa. Só que tem um número que preocupa mais do que o número de desempregados, que é o número de desalentados.
Quem está desempregado é aquela pessoa o seguinte, que está tentando fazer um curso de qualificação para poder melhorar e aprimorar o seu currículo, que está indo na unidade do Cine Bahia para tentar batalhar aquela vaga, que está apostando na sua rede de relacionamentos, prospectando ali alguma oportunidade de emprego para se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. Quem está na condição de desalentados já perdeu a esperança de conseguir emprego. Quando você perde a esperança de conseguir emprego, você não se qualifica, você descuida da sua rede de relacionamento, você passa ali o seguinte, a viver numa condição de quem acha que não vai conseguir voltar mais. E o dado nosso do Nordeste, ele é muito preocupante. O Nordeste responde hoje por aproximadamente 26% da população economicamente ativa. Mas o mesmo Nordeste responde por quase 70% dos desalentados do Brasil. 70% dos desalentados do Brasil. E nós precisamos o seguinte, é por isso que toda vez que eu falo, as pessoas ficam falando, pô, Gavião, você fala de maneira muito entusiasmada, você fala das coisas. A gente está falando da vida das pessoas. Se eu não gerar esperança no seu Antônio e Dona Maria, esse seu Antônio e Dona Maria não vai buscar o emprego, não vai buscar a qualificação. O povo, nosso povo, precisa acreditar de que é possível conquistar o emprego, de que é possível melhorar a condição de vida, de que é possível fazer um curso de qualificação que dê a ela a condição de fazer alguma atividade que possa agregar renda para a sua família. Então, é importante o seguinte, mexer com a capacidade da expectativa e da esperança do nosso povo, para fazer com que essa faixa de desalentados diminua, porque eu preciso de pessoas confiantes, que acreditam na possibilidade de conquistar essa vaga de emprego, e a gente sabe do quanto que é fundamental o emprego e a renda para poder gerar dignidade para a nossa vida. Ninguém fica tranquilo, gente, desempregado, ninguém fica tranquilo endividado, ninguém fica tranquilo sem ter as contas pagas, muito menos o pai e a mãe de família, né? Verdade. Que tem o seu filho para criar, que tem a escola para pagar, que tem aquela demanda, aquela necessidade para poder atuar ali. Então é fundamental que a gente assim busque resgatar a confiança do nosso povo. Pois é, então é isso aí. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. As portas do BNews estarão sempre abertas aí para o Cine Bahia, para os serviços, né? Como o Marcelo já salientou aqui, vagas temporárias aí para o verão chegando, então você que está em casa, está assistindo essa entrevista, ainda não está, na verdade ainda está disponível aí para o mercado de trabalho, fiquem atentos às vagas do Cine, só procurar qualquer unidade do Cine e quem sabe aí começar 2020 aí trabalhando. É Tem isso. boas notícias aí para o próximo período, né? A gente começou agora a trabalhar as contratações para o pessoal de Lauro de Freitas vinculados ao shopping lá em Lauro de Verdade. Freitas. Assinamos essa semana um termo de cooperação com a direção do shopping, com a Prefeitura de Lauro de Freitas. Só ali serão contratados 3.500 trabalhadores para atuar em toda a operação ali do shopping, tanto na logística das lojas, da venda, da reposição de mercadorias, quanto na movimentação e na estruturação do próprio shopping em si. A previsão é a inauguração do shopping no início do mês de março e nos próximos dias nós vamos divulgar o fluxo de contratação desses trabalhadores lá. Aqui em Salvador, a gente está trabalhando agora um termo de cooperação com a CTB para poder fazer a intermediação dos trabalhadores via Cine Bahia para o VLT, que vai ser construído ali ligando Simões Filho ao comércio, para as duas estações de metrô. Nós vamos ter duas novas estações de metrô aqui em Salvador, que vai chegar até Águas Claras, até o local onde vai ser implementada, instalada a nova rodoviária, e tem a construção da nova rodoviária de Salvador, que é um processo assim, são obras que vão começar já agora nos próximos 2 ou 3 meses e que a gente tem grande expectativa, porque é mais oportunidade de emprego e de renda para os trabalhadores da Bahia. É isso aí, ou seja, um 2020 promissor, não é isso? Espera. Pois é, Marcelo, muito obrigado mais uma vez. O BNews te agradece aí por ter aceitado o nosso convite, ter dado essas dicas aí para os nossos internautas e um ótimo 2020 aí para você, para todo o pessoal do Cine Bahia e que seja um ano com muito mais empregos aí para os nossos soteropolitanos e baianos. Obrigado, Avante. Vamos nessa. É isso aí. Você continue acompanhando as nossas entrevistas. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que os principais destaques da Bahia, do Brasil e do mundo você confere no bnews.com.br. Até mais.